Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Mergulho. Hoje o tema é fundamental para a gente entender o Brasil, né? A relação entre mídia e política. Vamos explorar um capítulo do livro Sistema Político Brasileiro. A ideia é sacar não só o que a mídia fala, mas como ela acaba moldando, sabe, o nosso jeito de ver a política. Exato. Nossa missão aqui é ir fundo, para além das manchetes mesmo, e entender o poder que está ali por trás. E o material já começa com uma ideia forte, a tal dependência cognitiva. Quer dizer, quase tudo que a gente sabe do mundo fora do nosso dia a dia, do nosso círculo, vem pela mídia. Isso dá um poder enorme para ela, concorda? Sem dúvida nenhuma. E é, essencial notar que essa passagem de informação, ela não é neutra. Nunca é. Certo. A mídia não só conta os fatos. Ela seleciona, ela interpreta, ela dá valor. Quando decide o que vira notícia e o que fica de fora, ela está construindo ativamente a nossa percepção do que é importante na sociedade, do que vale a pena discutir. E essa construção da realidade, o texto mostra bem, acontece de um jeito às vezes sutil. A escolha das palavras, por exemplo, né? Sim, a linguagem é chave. Falar que uma manifestação teve quase 5.000 pessoas soa bem diferente de dizer menos de 5.000 pessoas. Ou chamar uma ação de sem terra de ocupação ou então de invasão. Muda tudo. Exatamente. E complementando isso, o material aponta duas funções cruciais da imprensa. Primeiro, o que chamam de agenda setting, o agendamento. Basicamente, a mídia define sobre o que a gente vai pensar, quais assuntos entram na roda. E segundo, tem o framing, o enquadramento. Que seria o como a gente pensa sobre aquilo, né? Perfeito. Como esses temas são apresentados? Qual o ângulo? Qual a interpretação que é favorecida? Na economia, por exemplo, o foco vai ser na inflação, no desemprego ou no crescimento do PIB. Esse enquadramento direciona a opinião pública. Entendi. E isso nos leva direto para um ponto super crítico que o texto levanta. A concentração enorme da propriedade da mídia aqui no Brasil. É um ponto central. O exemplo clássico é o Grupo Globo, né? A família Marinho. Tá na TV aberta, cabo, rádio, jornal, internet. Mas não é o único caso, o material cita outros. Sim, menciona outros grupos familiares grandes também, como Abril, Folha, Estadão. O resultado disso, que o texto discute, é que pouquíssimas vozes acabam tendo um alcance gigantesco, né? Uma influência desproporcional. Exato. E essa concentração não é de hoje. Tem raízes históricas e consequências políticas bem claras. O texto até lembra o papel do Assis Chateaubriand lá nos anos 30. Ah, sim. E, claro, a ascensão da Rede Globo durante o regime militar. O Jornal Nacional, criado em 69, foi um marco, né? Unificou a comunicação no país inteiro. O material também cita uns episódios de influência direta em eleições, como a edição do debate presidencial de 89, aquele caso famoso. Sim, lembro. E um incidente em 94. Isso mostra que a mídia não é só uma espectadora. Ela joga o jogo político. É um ator. Totalmente. Mas não é só a mídia influenciando a política, né? O texto também fala da influência do Estado sobre a mídia. Ah, sim, a via de mão dupla. Principalmente pelo controle das concessões de rádio e TV, que é um processo bem político, e também pela distribuição de verba de publicidade oficial. E tem o tal do coronelismo eletrônico, né, que o texto cita. Políticos que são donos ou controlam emissoras locais e usam isso para se promover. É parte dessa dinâmica complexa. Pois é. Só que aí, né, chegou a era digital. Internet, celular, isso deu uma embaralhada nesse cenário todo. Mudou o acesso à informação. Mas assim, de forma bem desigual. É verdade. Tem os hiperconectados de um lado e do outro uma galera que ainda está fora, os excluídos digitais. E o modelo de negócio da mídia tradicional, especialmente jornal impresso, entrou numa crise feia. A informação hoje circula mais livre, né? Muita gente comenta, se apropria,
Mas a produção da notícia mesmo, a apuração, ainda depende muito das fontes tradicionais, dos grandes veículos. E a gente viu o uso político disso, né? O texto lembra as eleições de 2010, com pautas conservadoras ganhando força online, o episódio da bolinha de papel. Sim, e as mobilizações de 2013 também, com a mídia ninja e outras tentativas de criar narrativas alternativas na rede. E toda essa mudança acaba alimentando um debate super quente, que o texto também toca, o tal do controle social da mídia, que é um nome complicado, né? Gera muita polêmica. De um lado, você tem grupos da sociedade civil, tipo o FNDC, que junta movimentos sociais, sindicatos. Eles defendem mais pluralidade, mais diversidade de vozes. Certo. Buscam mecanismos para isso. Exato. E do outro lado, tem as associações das empresas de comunicação, a BERT, a NJ, representando as emissoras, os jornais. Para eles, essas propostas são um risco de censura, de intervenção do Estado. É um cabo de guerra. Totalmente. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o quadro que o material desenha é de uma mídia que é, sim, um ator político central no Brasil, poderoso, inescapável. Mesmo com a internet e tudo mais? Mesmo com a internet. A concentração de propriedade continua alta e, junto com ela, a capacidade de pautar o debate, de enquadrar os assuntos. As novas tecnologias trouxeram, sim, novas formas de circulação, de contestação, mas não rolou uma democratização completa da informação. E o poder dos grandes grupos não desapareceu. Entendi. Então, para a gente fechar, fica uma provocação, né? Diante desse cenário todo poder concentrado, essa relação complexa Estado-mídia e agora essa avalanche de informação e desinformação online, como que a gente, cada um de nós, pode navegar nesse ambiente? Pensando nessa concentração histórica e nos desafios digitais de hoje, como é que a gente desenvolve um olhar mais crítico, busca fontes diferentes para formar nossas opiniões de um jeito mais autônomo, mais consciente? Uma ótima reflexão para levar. Fica aí para a gente pensar.